close till I get up. Time is Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 11º episódio da segunda temporada do PodPuts. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve Marcelo, tudo bem com você? Salve, Heitor! Salve, Bruno! Tá tudo ótimo! Salve aí, galera! Bora aí para mais um episódio de PodPuts. Boa, e você, Bruno, manda o salve inicial. Boa noite, Heitor. Boa noite, Marcelo. Começando mais um Node, cheio de energia, cheio de vontade. Vamos lá que hoje tem conteúdo. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que está no ar mais um Node. Hoje vamos começar falando sobre segurança em profundidade. Interessante, Heitor. Segurança em profundidade é aquela que tem várias camadas de proteção ou é aquele buraco fundo que a gente faz? Cara, eu acho que se você se afundar é melhor. Mas na verdade, a segurança em profundidade é aquela que implementa vários controles que vão se aprofundando para proteger os ativos da empresa. Exato, acertou, miserável. Para entender esse conceito, a gente pode traçar um paralelo com o castelo medieval. Imagina lá o castelo, ele tem diversas camadas de proteção. Tem o fosso, ponte levadiça, tem muros altos. Aí lá nos muros altos eles põem arqueiros, catapultas, tem os soldados, tem um monte de portão e entre outros sistemas de proteção. Aí imagina, o invasor, ele teria que passar por todas essas camadas para conseguir invadir o interior do castelo. Então, esse exemplo é bem interessante e, vamos dizer assim, ilustra bem o conceito. O agente malicioso está lá fora do castelo. Aí ele quer tentar invadir. Primeira coisa que ele tem que dar é um jeito de passar pelo fosso. Para quem não sabe, fosso é aquela parte de água que fica na volta do castelo. Aí se ele conseguir passar, vai se deparar com um muro alto. Nesse ponto, muita gente já desistiria. Não acha, Marcelo? Ah, com certeza. Mas vamos supor que o invasor seja um cara persistente, insista, e aí já começa a chover flecha nele. Vem os soldados com espada, vai soar as trombetas pedindo reforço, e como são várias medidas de proteção, a invasão tem uma chance bem reduzida de sucesso. É isso mesmo. Eu, por exemplo, se eu visse ali o fosso cheio de água com jacaré nadando, eu já ficava pelo lado de fora mesmo. Mas tem gente que é mais insistente, né? E faltou Aí- olho quente. Também pode jogar, né? Quem tá tentando entrar ali no portão. A gente viu isso até em filmes, né? No Coração Valente, eles tacavam piche, tacavam fogo. É complicado invadir o castelo. Aí, da mesma forma, a empresa tem que pensar assim para fazer a sua proteção. Então, a empresa, ela funciona de uma maneira similar. São implementados diversas camadas de proteção para aumentar a segurança. Então, vai ter o firewall, vai ter o anti-malware, vai ter IDS, IPS, UTM, CIEM, SOAR. Vai estar tudo configurado para proteger os ativos da empresa. Você pega essa sopa de letras e faz a proteção da empresa. Só um parênteses, seguindo essa citação do Heitor, eu vi uma vez uma explicação que eu achei muito interessante sobre algumas dessas letrinhas que o Heitor citou. O IDS e o IPS, para quem não sabe, são dois tipos de firewall. E para a gente entender a diferença entre um e outro, eu vi uma explicação justamente sobre um castelo e que trazia muito bem isso, que dizia assim, ó, o IPS é o muro do castelo e o IDS é a câmera que está em cima do muro olhando tudo. Bom, voltando ao conceito de segurança em profundidade,
que é o que a gente começou a falar hoje. Por exemplo, o agente malicioso está do lado de fora da empresa. E aí ele vai começar a tentar recolher informações sobre a empresa. Vai começar a pesquisar, vai fazer a anotação de tudo, até ele encontrar o alvo dele. Pô, galera, vou aproveitar para fazer um adendo aqui para vocês. A gente já conversou aqui sobre CIEM e SOAR nos últimos episódios, tanto na primeira temporada, como a gente deu uma refrescada no assunto nessa temporada. Então, vocês passam aí, volta nos episódios passados, que tem esse assunto para quem chegou agora ou tá perdendo. Mas como o Bruno disse, então assim, começa a pesquisar e vai anotando tudo. Porque sim, depois disso, ele parte para um escaneamento profundo que vai tentar identificar as possíveis vulnerabilidades que podem ser exploradas. É importante notar que até esse momento, o agente malicioso ele continua do lado de fora da empresa. Então, se fosse ali no caso do Castelo, ele está só olhando ali o que tem de proteção, o que ele vai ter que encarar. Então, a empresa é importante que ela se preocupe em diminuir a superfície de ataque, tenha as medidas protetivas adequadas para minimizar esses pontos de interesse do agente malicioso. Você não pode deixar ele encontrar muita coisa quando for fazer esse tipo de pesquisa, né? Pois é, Heitor. Mas vamos imaginar que esse agente malicioso entrou em um possível ponto de vulnerabilidade. Ele achou aquele buraquinho no portão lá que ele consegue passar. E ele chegou à primeira camada de proteção da empresa. Geralmente tem uma appliance dedicado de segurança na borda para controlar o tráfego, né? Entre uma empresa e o mundo externo. Pô, esse appliance aí vai ter uma série de ferramentas para proteger a empresa. A principal dela é o firewall, que precisa ter regras bem definidas, ou seja, bem configuradas, para você conseguir proteger o ambiente da empresa. E vai filtrar o que entra e o que sai da rede. Ou seja, as regras inbound e outbound de firewall, para quem quer um terminho mais chique. Além disso, é importante ter uma boa ferramenta de anti-malware para detectar e eliminar vírus e códigos maliciosos que tentam invadir o perímetro da empresa. Certo, na maioria dos casos, essa primeira camada de proteção, ela já é suficiente para eliminar vários problemas. Se estiver bem configuradinho ali, muita coisa você já filtra e acaba nem avançando. Mas vamos supor que o agente malicioso, ele é talentoso, esforçado, ele passa por essa camada. Aí pode ser interessante a empresa possuir o IDS e o IPS, que já é a outra camada de proteção. O IDS, ele é um sistema de detecção de intrusos e o IPS é um sistema de proteção contra intrusos. Tem um exemplo que eu gosto de falar para deixar bem didático. A gente pode pensar assim: o IDS é como se fosse um pincher, ele avisa latindo. Ó, tem alguma coisa errada aqui, ele vai te avisar. Já o IPS é como se fosse um Rottweiler, ele resolve mordendo, ele chega para resolver. Eu gostei do teu exemplo, Heitor. Mas aí tem aquela pessoa que tá ouvindo que já vai pensar assim. Então, eu pensaria pelo menos, não é melhor já resolver mordendo sempre? Já deixa o Rottweiler lá e pronto, acabou a história. Mas na verdade, gente, o IPS pode dar alguns falsos positivos. Então, ele tem que ser bem calibrado para evitar paradas desnecessárias na rede. Ah, com certeza. Porque, tipo, o IDS pode ajudar em alguns cenários. E vai mandando os alertas para avisar o que está acontecendo na rede. E se for o caso, aí configurar uma regra mais rígida de IPS. Mas o IDS também, ele alivia o tráfego de rede, porque o IPS gera mais vai dar mais trabalho para a rede, vai dar mais workload, se eu não me engano a palavra. Né? Então,
O IPS é mais leve, de uma certa forma, mas é menos protetivo do que o IDS. O IPS. Ao É por contrário. isso que é importante ter os dois e saber o que está fazendo, configurar certinho, né? Aí uma outra camada de proteção que a empresa pode implementar é ter um UTM. O UTM ele serve para fazer o gerenciamento unificado de ameaças. A gente está falando aqui de um equipamento que vai reunir várias ferramentas de segurança. Então, ele vai ter regras de firewall, vai ter regras de acesso. Você pode configurar o NAC, que é aquele sistema que só as máquinas autorizadas conseguem ter acesso. Você pode configurar VPNs para acesso seguro. Ou seja, o UTM ele tem uma série de proteções e eles vão atuar como essa próxima camada de proteção na estratégia de segurança que você está fazendo. Então, seguindo, olha quantos controles já temos implementados até esse ponto. Seguindo pela metáfora que o Heitor nos citou, o castelo já está com bastante sistemas de defesa. E não para por aí. A empresa pode ter um EDR em cada máquina, que é um sistema instalado nos endpoints para detecção e respostas a incidentes. Então, a segurança em profundidade começou lá na borda, lá no limite mesmo, passou pelos sistemas internos e agora está chegando lá no endpoint, do outro lado. Isso é interessante. É que essas ferramentas também têm um ponto legal. Elas vão gerando logs e esses logs podem ser correlacionados em uma ferramenta de CIEM. Então, o que é essa correlação? Já que eu falei para vocês que eu ia explicar. Que é o seguinte, gente. Quando os logs vão sendo gerados, eles têm um timestamp ali. E o timestamp seria uma marcação de tempo para quando um determinado evento aconteceu. Quando a gente joga tudo isso dentro do CIEM, o CIEM consegue organizar esses logs para a gente e trazer de uma forma mais sucinta, dizendo como se fosse um passo a passo. Olha, clicaram aqui em determinada hora, depois deram esse segundo movimento, baixaram esse arquivo, foi desse IP, a entrada aconteceu nessa hora, coisas desse tipo. E assim, não vou estender tanto esse assunto no CIEM, porque a gente já teve notes anteriores falando do CIEM e explicando tudo bem detalhado. Então volta lá, novamente, convido vocês a assistirem, porque essa ferramenta de correlação com o tempo, é importante que o servidor de horário, né, o NTP, esteja bem configurado, que todo mundo esteja sincronizado. Por isso a importância dos sistemas terem as mesmas horas, as mesmas marcações de tempo. Claro que quando a gente está olhando com uma visão de não segurança, a gente não se liga muito nesses tempos, talvez. Mas para quem está configurando a segurança, tempo, timestamp, é importante demais. E o CIEM é muito importante porque eu tenho até uma camiseta que está escrito nela No Logs, No Crime. Então você tem que ter os logs para poder investigar o que aconteceu. E além do CIEM, que o Marcelo explicou, a empresa pode colocar um SOAR também. O SOAR, a empresa ela vai criar playbooks com os cenários mais comuns e deixa tudo isso automatizado na ferramenta. Você consegue automatizar as respostas para os incidentes, coisas que você teria que fazer manualmente, você coloca para ser feita de forma automática, muito mais rápido, numa sequência pré-definida. A gente teve também um Node explicando detalhadamente, fica até melhor ouvir o episódio específico para ter essa noção, mas é uma ferramenta excelente também. Então, só um parênteses que eu queria trazer. Se a gente voltar lá no no episódio, explicar novamente, quer dizer, explicar novamente, a pessoa ouvir novamente o que é SenSoar, ela vai entender o quanto isso faz sentido na empresa. E se está achando que, isso aí é baratinho, não, gente, isso aí tem um custo alto. Então é sempre bom lembrar, né, que, vale a pena o budget para isso. É difícil, mas
depois de implementado, se paga tranquilo. Então, mas seguindo um pouquinho, por exemplo, para um CIEM soar fazer um sentido nisso tudo que a gente está falando, já tem que começar a pensar sempre num SOC, que é um Centro de Operações de Segurança. E que a gente também já teve alguns nodes falando Pô, disso. verdade, cara. Ó, vou falar pra vocês. Quem não tá seguindo a gente, tá errado, tá perdendo tempo, galera, porque, gente, a gente tá sempre trazendo conteúdo, então assim, não esqueça, tá? Entrega pros amiguinhos do lado aí e fala, olha, gente, eu tô ouvindo um podcast bacana. Mas sobre isso que você falou do SOC, também tem que ter uma equipe dedicada para olhar essas ferramentas. Mas com certeza a gente está falando de uma solução robusta de segurança que contém várias camadas de proteção e para formar essa segurança em profundidade. O que o Bruno falou é verdade, o que o Marcelo falou agora é verdade. Realmente você vai ter que investir, mas a segurança, ela não é custo, ela é um investimento. Você vai estar protegendo a empresa. Então, tem alguns negócios que, quando aconteceu esses problemas de ransomware, eles não tinham como voltar, perderam tudo. Então, é melhor pensar sempre bem detalhadamente antes do problema, para caso ocorra o problema, você ter um plano B, você conseguir se recuperar, né? A gente falou aí, então, de vários controles que podem ser implementados, mas com certeza tem outros também. A gente falou alguns, né? Mas uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente pensar, isso poderia ser expandido para mais ferramentas, mas como que a gente sabe que está suficiente? Como a gente sabe que o que a gente colocou está funcionando? Vamos partir do princípio, não teve ataque o suficiente. Brincadeira, gente. É uma boa pergunta. Por exemplo, na indústria automotiva, os carros são equipados com para-choque, cinto de segurança, airbag, entre outros itens de segurança, né? Mesmo com tudo isso, ainda é feito um teste de colisão para saber se as proteções são eficazes e se o projeto deve ser revisado. Eles basicamente pegam o carro e, vamos dizer assim, do jeito mais simples, tacam contra um muro. Às vezes um carro contra o outro. Sempre para simular o que aconteceria com uma pessoa em caso de acidente. Pô, na aviação já foram feitos vários testes, né? Inclusive mandar um abraço pro meu amigo Hugo, que falou que estava ouvindo o podcast, ele é engenheiro da Embraer, né? E na aviação, a galera, vocês falaram disso, eu lembrei. Eles já fizeram testes antes, durante e depois de cada voo para poder evitar as tragédias. Tudo é testado e monitorado para prevenir acidentes. Só que eu também queria lembrar uma coisa para vocês, galera. A gente falou de soluções pagas, mas também tem soluções gratuitas. Talvez não tão eficazes quanto as pagas. Não quer dizer que só porque ela é paga ou é que ela é gratuita que ela é melhor ou pior, mas talvez possa caber no budget da tua empresa. Então, dá uma olhada lá, tá? Dá uma procurada aí, porque no TI tem teste para tudo. Nesse contexto, em TI, o teste que a gente realiza não é tacar o computador no muro, também não é ver se o computador vai voar igual na aviação. O teste de TI é chamado de pen test ou teste de intrusão. Esse teste ele serve para simular um agente malicioso e ele visa avaliar a eficácia dos controles que foram implementados. Inclusive, com esse teste, a empresa consegue antecipar explorações de vulnerabilidades. Oi, Heitor, não quis te interromper, mas teste de intrusão é muito bom, cara. Mudou o nome de teste de penetração, Acabamos com o duplo sentido. Ficou conhecido como teste de intrusão, é o nome que o mercado adotou, né?
Então, porque o outro ficou com um duplo Porque sentido muito forte, né? brasileiro é quinta série, filho. É Brasileiro quinta verdade. série. Bom, vamos fazer uma analogia com essa ideia. A empresa tem um firewall na borda. Imagina se esse firewall seja. Vamos botar ele no literal. Ele é uma parede de fogo, tá? Pensa no literal do nome. Aí, o pentester vai tentar passar por cima dessa parede com uma escada, ou ele vai tentar cavar o chão para passar por debaixo dessa parede. A única coisa que não rola é tentar ir de cara nela. Pode até tentar colocar explosivos para destruir a parede. Tudo para ver se ele consegue passar por ela. Cara, mas eu gostei dessa analogia de vocês. Agora, vamos trazer para tecnologia e segurança. Os testes de intrusão constituem simular ataques reais ao ambiente de TI, visando avaliar os riscos associados, as brechas de segurança que têm potencial para serem explorados. Esse procedimento é diferente de avaliação de vulnerabilidades, já que no pentest as vulnerabilidades são identificadas, mas a galera também faz a exploração, permitindo a avaliação que os invasores poderiam ter, ou, aliás, permitindo a avaliação de que os invasores poderiam obter após uma exploração bem sucedida das falhas. Sim, e é bom lembrar que existem alguns tipos de pentest. Para resumir aqui, a gente tem o pentest Black Box, White Box e o Gray Box. No pentest Black Box, também conhecido como caixa preta, o pentester, que é quem faz o pentest, simula um ataque real sem conhecimento prévio do ambiente. É bem próximo do que acontece no dia a dia em relação aos agentes maliciosos que tentam invadir a empresa de fora para dentro. Aí, no geral, acontece assim. No White Box, também conhecido como teste de caixa branca, o pentester vai simular um ataque conhecido como um conhecimento prévio do ambiente basicamente completo. A pessoa vai dizer para ele, ó, eu quero que tu ataque o site tal, com tais portas, por tais caminhos. Então ele tem essa informação, ele só vai testar esse ambiente. Isso serve para ter uma visão de um atacante interno, por exemplo. Eu vou falar do Grey Box, que é uma caixa cinza, que já é aquela mistura dos dois anteriores que vocês citaram aí. Né? Ela simula um ataque real, mas com conhecimento parcial do ambiente. E pode ser usado para testar alguma coisa específica, por exemplo. Lembrando que esses 3 tipos de testes, além da questão do nível de informação que o pentester tem, foi em algum dos nodes passados que a gente conversou com o pentester, ele cita que muito também tem a ver com a questão de custo. Porque quanto mais complexo for o pentest, maior é o custo. Então, muitas vezes, optam por um ou por outro em relação ao custo também. Certo, tem esses vários tipos, mas independente do tipo de pentest que vai ser feito, tem algumas fases que são executadas na realização desse teste de intrusão. Primeiro tem a preparação, depois vem o reconhecimento, o escaneamento, exploração, consciência situacional, configuração de persistência, escalação de privilégio, exfiltração, limpeza de rastros, movimentação lateral e, por fim, depois de fazer tudo isso, vem a entrega do relatório. Bom, mas vamos falar um pouco de cada fase. Primeira, a preparação, que é a fase que são definidos os detalhes de qual pentest vai ser feito. Escopo envolvido, prazos, valores e essas coisas mais. Né, Marcelo? Com certeza, velho. Você tem que fazer isso para você poder ir para a próxima fase, que é a de reconhecimento. É nessa fase que o pentest vai. O pentester, né? Pentester, que é o cara que faz pentest, vai reunir o máximo de informações possíveis a respeito da empresa. São utilizadas técnicas de Google Docs,
consultas da fonte de OSINT, qualquer coisa que ajude a recolher informações sobre o alvo. Aí vem a fase de escaneamento. A gente ainda está fora do castelo, né? Voltando naquela analogia. Nessa fase, o pentester ele vai mapear o alvo para identificar possíveis pontos de vulnerabilidade. Esse passo ele é fundamental para prosseguir com o pentest. Então, gente, agora chegamos na fase de exploração. Então agora, a partir do ponto de exploração é que a coisa fica séria, porque aqui é o ponto que o pentester vai realmente começar a invasão. Então pense assim, ó, se ele tiver sucesso nessa fase, ele consegue entrar na rede da empresa. Ou seja, aqui é o ponto que ele passa por baixo do muro, por cima do muro ou pelo portão. E uma vez dentro da empresa, da rede da empresa, né, vem aquela fase que a gente pode chamar de consciência situacional. O pentest precisa de identificar em que ponto ele está na sua rede. Exato, né? Não adianta invadir, você vai ver um honeypot, por exemplo, né? Aquele servidor feito para atrair invasores e na verdade você está coletando informação sobre o ataque. Então, sabendo que de fato ele entrou na rede da empresa, nessa hora vai chegar a fase de configuração de persistência. Com isso, o pentester ele vai conseguir voltar futuramente. Ele abre uma brecha para ele mesmo entrar novamente na rede, se precisar. E tem pentester que é tão habilidoso que, além de abrir uma outra porta, ele corrige a vulnerabilidade que deixou ele entrar, para não correr o risco de ninguém entrar também, para ele ficar lá, só ele que está fazendo o teste ter acesso. E ele faz isso porque pode ser que aconteça alguma queda de conexão, então isso vai facilitar o retorno na rede, né? Exatamente. E sobre isso que tu falou, Heitor, até é interessante porque a capacidade do cara de fazer achar a vulnerabilidade, passar por ela e encerrar ela, deixando limpinho, esconde os rastros, né? Bom, mas depois de configurar a persistência, o pentester vai fazer a escalação de privilégio. Nessa fase ele tenta acesso a um perfil admin, um perfil root. Conseguindo isso, ele volta para a etapa de consciência situacional para identificar o privilégio que ele conseguiu. Agora é que vem a parte maneira do negócio, que vem a exfiltração. É onde o pentester precisa coletar alguma informação para poder mostrar o quão comprometida a rede da empresa foi. Ele realmente vai copiar os dados da empresa para fora da rede. É por isso que é importante fazer um contrato com as cláusulas de NDA e acordos de confidencialidade. Pois é, depois da exfiltração, aí vem a hora de fazer a limpeza dos rastros. Nessa fase, o pentester ele vai eliminar os logs que as atividades dele geraram. É importante que ele apague só o que tem referência às atividades que ele fez. Um cara que vai lá e apaga tudo, além de ser bem grosseiro, ele pode gerar logs de ser um caso suspeito, né? Se tem uma ferramenta ali de proteção, ela já pode falar, opa, apagaram tudo aqui, corre lá para ver o que está acontecendo. Então pode ser até pior tentar fazer isso, né? Sim, por isso que a gente sempre recomenda, bota o estagiário para ficar lendo Também, log. o contrato é importante para proteger ambas as partes, né? Tanto o pentester como a empresa. Porque ali no contrato a gente define tudo. Eu falei para vocês do contrato um pouquinho agora, né? Então, legal isso. Sim, se eu não me engano, no curso de pentester que nós fizemos, o mestre Dante já dizia, né? Registrem tudo, printem tudo, porque é a segurança de vocês. Sim, com certeza. Bom, vamos voltar ao que a gente está indo. A gente chegou na fase de exfiltração, tirou os dados. Agora a gente chega na fase que o pentester vai ter a movimentação lateral. Ele tenta chegar a outro servidor da rede, voltando lá em uma etapa de exploração.
Aí ele vai explorando todos os servidores até chegar no Active Directory da empresa. Quando ele chega no AD, é como se ele tivesse ganho o jogo. Se ele fosse um agente malicioso, ele teria acesso total e poderia fazer o que ele quisesse dentro da nossa rede. Essa parte é importante, eu vou até recapitular. Então, você conseguiu invadir o servidor, tirou dados dele, aí vem a movimentação lateral, que é invadir um outro servidor, repete os passos. Aí você invade outro servidor, repete os passos. Até você invadir todos os servidores possíveis, ou até você chegar no AD. Chegou no AD, ganhou o jogo. E feitas todas Hein, essas Heitor, etapas, deixa eu só reforçar aqui. Um dos maiores problemas de AD que ainda existem e que muita gente ainda não se preocupa é sempre deixar logins antigos. Isso é uma lição assim, ó, que muita gente só aprende na marra, né? Mas, gente, funcionário desligado tem que apagar login do AD. Aquele login que fica obsoleto lá parado, ocupando espaço no AD, ele sempre vai ser um ponto de vulnerabilidade para quem quer invadir o servidor de vocês. beleza, importante. Então a gente fez todas as etapas. O que que vem agora? Chega a hora de entregar o relatório. O que que é importante colocar nesse relatório? Basicamente, todos os passos que foram realizados. Você vai colocar print de tudo que foi feito, vai explicar, colocar tudo bem detalhado. E a partir desse relatório, a empresa vai poder definir os planos de ação. Esses planos vão mitigar os problemas apontados. Na medida do possível, claro. Tudo que for viável, a empresa vai fazer para corrigir os apontamentos que foram feitos nesse plano. Com isso, a empresa vai fazer o reteste, que simplesmente consiste em autorizar o pentester a refazer os testes e validar se de fato os apontamentos foram corrigidos. Nem tudo dá para corrigir, depende de caso a caso. Então, é a partir do relatório com os resultados do pentest que a empresa vai averiguar o custo-benefício. Então, ela vai ver se vai corrigir os problemas encontrados, vai tentar mitigar os riscos, mas sempre que possível. Se for algum caso que não tenha jeito, eles podem conviver com o erro ou alguma solução de contorno, tentar colocar ali numa zona desmilitarizada, alguma coisa do tipo. Isso é feito com várias ações, né? Essas mitigações, elas podem envolver atualização de software, aplicação de patches de correção, patches de segurança. Você pode tentar instalar novas barreiras lógicas, até mesmo novas barreiras físicas para aumentar a segurança. Uma coisa que a gente fala bastante é de pentest tentando invadir o sistema pela internet, pela rede, mas também existe o pentest físico, né? Você pode fisicamente tentar entrar na empresa, você pode usar lockpicking para abrir uma porta, abrir um cadeado, pode clonar um crachá, usar engenharia social para passar pela secretária. Tem bastante técnicas interessantes. Pode ser que a empresa tenha todas as proteções lógicas, mas na parte física ela seja comprometida de uma forma bem simples, né? Mas, resumindo, todas essas ações tomadas, elas vão ter embasamento no relatório técnico que foi feito pelo pentester. Uma coisa importante que a gente precisa deixar claro é que esses testes têm que ser refeitos periodicamente. Se for possível, a empresa deve contratar uma auditoria externa para fazer os testes de intrusão pelo menos a cada 6 meses. É que nem revisão do dentista, tem que ir sempre, senão dá ruim. É verdade, cara. E se não for possível ter essa periodicidade, tenta fazer pelo menos uma vez por ano. Sempre, gente, sempre aparecem novos problemas. Então é importante testar o ambiente. A própria equipe interna pode testar muita coisa, mas uma auditoria externa vai conseguir simular o ataque de uma forma isenta, com uma visão diferente de quem já conhece o ambiente.
Dito isso, gostaria de concluir falando que a execução de um pentest é extremamente importante para uma empresa, pois ela permite nortear os esforços a serem empregados na melhoria da segurança da informação no ambiente de TI. Você vai deixar o seu castelo mais seguro. O pentest é apenas um guia do que foi encontrado, não sendo o escopo desse trabalho a correção dos problemas apontados. Cabe à empresa corrigir as brechas apontadas no relatório. Claro, tem empresa adaptada a testar e corrigir, aí vai do contrato, né? De quem que é feito cada caso. A gente sabe que não existe segurança 100%, mas com essa execução periódica desse tipo de teste, cara, você tem um aumento significativo ali na tua segurança da informação da empresa. Então vale muito a pena, muito mesmo. É muito legal esse assunto, igual o Bruno falou, tem empresa que, além de testar, consegue corrigir, mas claro, vai ser mais caro, né? Tudo que você vai colocando a mais ali vai aumentando um pouco o valor, mas com certeza agrega muito aí na segurança você fazer esse tipo de teste periódico. A gente falou bastante coisa aqui, teve bastante informação. Eu queria ouvir do Bruno as considerações sobre esse assunto que a gente falou hoje aí da segurança em profundidade e de como testar essa segurança, como saber se o nosso castelo está protegido mesmo. O que você achou, Bruno? Então, eu achei assim, ó, muito interessante. Eu acho que a gente sempre está aqui transmitindo conhecimento, mas muitas vezes a gente tem que ser um pouco mais superficial no assunto, até porque por causa da limitação de tempo e tudo. Mas tanto vamos botar assim, ó, nesse episódio de hoje, como no último episódio que a gente fez nós três, a gente conseguiu ir um pouco mais a fundo, a gente conseguiu entrar um pouco mais no detalhe das metodologias de segurança da informação, e isso é bem legal, gente. Porque além de transmitir aquele conhecimento que para a pessoa ter a base e daí procurar mais, hoje ela conseguiu ter um pouco mais do que a base do conhecimento. Com certeza, a gente falou uma sopa de letra aqui, né? Teve bastante sigla, algumas coisas a gente explica ali para a pessoa saber o contexto, mas com certeza dá para se aprofundar bastante aí, quem tiver interesse em pesquisar. A gente está sempre falando desses assuntos, sempre retomando. É bem legal. E aproveitando, Marcelo, queria ouvir as suas considerações agora. Então, galera, eu achei o Node de hoje muito bom, fantástico. A gente conseguiu passar trocar uma ideia muito boa ali sobre pentest, invasão pra galera. E a gente já deixou aquela fagulha para quem quiser assistir os Nodes anteriores, onde a gente já falou de SOAR, CIEM e outros que a gente já foi citando aqui para vocês. Então não deixem de voltar nos episódios passados e escutem todas as temporadas, galera. Legal! É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!